E nessa aula eu vou te ensinar tudo sobre dízimas periódicas e como classificá-las em dízimas periódicas simples e dízimas periódicas compostas. E se você gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos que também têm dificuldades com dízimas ou frações. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, que você será muito bem-vindo. Eu sou o professor Edson e vamos começar a aula. Vamos falar agora sobre dízimas periódicas, que são números infinitos e periódicos. Infinitos porque não tem fim e periódicos porque algo está se repetindo periodicamente. E todas elas podem ser representadas por frações. E dentre elas temos as dízimas periódicas simples e as dízimas periódicas compostas. Vamos começar falando das dízimas periódicas simples. Veja esse exemplo, 0,33333 reticência. Ou seja, o número 3 ele se repete indefinidamente. Para não ter que escrever esse tanto de números repetidos, nós podemos representar essa dízima como 0,3 e como é o 3 que se repete, basta você colocar um tracinho em cima do 3. Isso já é suficiente para você dizer que esse 3 está se repetindo infinitamente. Veja o próximo exemplo. 12,444 reticência. Ou seja, podemos representar essa dízima como sendo 12,4 e como 4 que se repete, é só colocar um tracinho na parte de cima e ela já está representada. Todas essas frações são dízimas simples porque depois da vírgula já vem o número que se repete. Vamos ver alguns exemplos de dízimas compostas, começando com 0,4777. Observe que agora, após a vírgula, eu tenho o número 4, porém ele não se repete. E em seguida temos o número 7 que se repete indefinidamente. Então, como temos um número depois da vírgula que não se repete, nós chamamos essa dízima de dízima periódica composta. Porque temos uma parte que não se repete e outra que se repete. E para simplificá-la, podemos escrever 0,4 e o 7 nós vamos colocar um tracinho em cima, porque é só o 7 que se repete indefinidamente. Vamos dar mais um exemplo. 17,35888 reticência. Então também é uma dízima composta, porque depois da vírgula nós temos o 35 que não se repete e o 8 que se repete indefinidamente. Então para representá-la vamos escrever 17,358 e o tracinho tem que ficar somente em cima do 8, porque é ele que se repete. E mais um exemplo, 1,452323 reticência. Então observe que o 45 não se repete, porém o 23 ele está se repetindo, então vamos representar como 1,4523 com o tracinho em cima, para informar que é o 23 que se repete indefinidamente. E agora vamos falar sobre fração geratriz, ou seja, a fração que gera essas dízimas. Afinal, toda dízima vem de uma fração. Então, no nosso primeiro exemplo, 0,333 reticência, a fração que gerou essa dízima foi a fração 1/3. Quando transformamos a fração 1/3 em um número decimal, ele gera uma dízima periódica. Eu ensinei como transformar frações em números decimais na aula anterior. Caso você não tenha assistido, eu oriento que assista. Então, vamos ver agora um exemplo com a dízima composta. A fração 17/90, ela gera a dízima 0,1888 reticência. E agora eu vou te fazer uma pergunta curiosa. Se ao invés de eu te dar a fração e você tentar descobrir a dízima, o que aconteceria se eu te desse uma dízima e te perguntasse qual fração gerou essa dízima? Por exemplo, a dízima 5,7444. Qual foi a fração que gerou essa dízima? Pois eu vou te ensinar como calcular a fração geratriz e é possível calcular em segundos. Então clica no card que acabou de aparecer aqui para você e vamos para a próxima aula.